O silêncio absoluto sempre foi o lugar mais barulhento para os escolhidos. É nele que o invisível rompe o véu e toca o corpo com mensagens que ninguém mais escuta. O zumbido no ouvido não é acaso, não é falha do corpo, não é engano neurológico, é um código, um som sem origem humana, sem explicação clínica, sem lógica terrestre. Quando ele vem é porque o mundo espiritual encontrou uma brecha e você foi o canal. Você já percebeu que nenhum exame detecta? Porque não há doença a ser tratada, há uma frequência a ser discernida. Esse som, seja ele metálico, agudo, sibilante ou cortante, carrega uma assinatura que não foi escrita com tinta, mas com intenção espiritual. E cada tipo de som é uma linguagem. Há um chiado que avisa, um sino que desperta, um agudo que sela, um rugido abafado que confronta. Não importa quanto tempo dure no físico, o que ele deixa no espírito pode ecoar por dias. Horas depois você ainda estará mexido, ainda estará em silêncio, mas não em paz. Porque o espírito entendeu, mesmo que a mente ainda não saiba traduzir. O zumbido não vem do mundo, ele vem de um lugar acima, além, ou por vezes, abaixo. Ele atravessa o véu, ele fura a carne. Ele invade como um código que precisa encontrar alguém pronto para decifrá-lo. E por mais que você duvide, você já foi separado para escutar o que outros jamais compreenderiam. E é por isso que justamente você sente. Esse som não surge quando o mundo está em movimento. Ele aparece quando tudo se cala, quando a televisão desliga, quando a casa dorme, quando o celular silencia. É nesse momento que a eternidade se inclina e sussurra, ou grita. Mas não é ao ouvido físico, é a audição profética que foi ativada desde o ventre. O zumbido é uma interrupção do natural para que o espiritual tome o controle da escuta. E você achava que era só barulho. Não era. Era aviso, era selo, era prenúncio. Porque sempre que algo importante está para acontecer, seja bênção ou guerra, Deus desperta os ouvidos dos seus vigias. E o som vem. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: eu sou um escolhido e estou pronto para cumprir meu propósito. Se você precisa de oração, deixe seu pedido aqui também. E se puder, ore por pelo menos uma pessoa que comentar. Aqui, cada comentário é um mover espiritual, e cada oração fortalece ainda mais a corrente de luz. Como trombeta, como alarme, como batida, como linha invisível que divide o antes e o depois. Você achou que era só incômodo, mas era instrução. E eu te digo, com autoridade e temor, se você já ouviu esse som sem explicação, sem causa, sem razão, então aceite. O céu já te reconhece como um receptor, um radar vivo, um canal que escuta antes que o mundo veja. Você não foi deixado de lado, você foi convocado. E se você ainda tem dúvidas sobre o porquê esse som te escolheu, lembre-se disso. O Espírito Santo fala com quem não desvia o rosto quando o céu começa a vibrar. E o seu ouvido vibrou porque você foi selado. Isso não é problema, isso é chamado. E agora, tudo vai começar a fazer sentido. Nem todo som é som, e nem todo ouvido que escuta entende. O zumbido no ouvido é um código, mas o que separa a revelação da confusão é o discernimento. Há dois filtros que o céu colocou sobre os escolhidos: o filtro da frequência e o filtro da emoção. Com eles você começa a separar o que é voz de anjo e o que é rugido disfarçado. Se o som for fino, metálico, agudo como um fio de luz cortando o ar, não tema. É código angelical, é aviso do alto, é vibração celeste tocando o portal da sua escuta. Mas se o som for grave, abafado, opressor, como se o mundo espiritual inteiro pesasse sobre você, prepare-se. Pode ser ataque, pode ser tentativa de bloqueio, pode ser cerco. E há mais. O lado também fala. O ouvido esquerdo zumbindo indica que você está recebendo algo. A voz vem de fora, do alto, do invisível. Já o direito é como uma trombeta que ecoa para fora. Você está sendo usado como canal. Deus está te emitindo. Os horários revelam o selo. Se o som vem de madrugada entre as 3 e 4 da manhã, é porque o céu está te chamando para vigiar. É o horário em que os guerreiros acordam sozinhos. Já se o zumbido surgir no meio do tumulto do dia, é reposicionamento.
É como se o espírito gritasse no meio do barulho: "Ei, me escuta!" E como você se sentiu depois? Se veio paz, alívio, expansão de consciência, foi confirmação. Mas se veio peso, ansiedade, inquietação, foi cerco. O som revela sua origem no efeito que deixa. Um código angelical consola. Um ataque espiritual desestabiliza. O céu também observa seus pensamentos. O que você pensava no exato momento do zumbido? Essa ideia foi selada ou confrontada. Se era medo, Deus disse não. Se era decisão, Ele disse agora. Se era dúvida, Ele quis limpar. E se você estava orando, adorando, chorando, e o som veio, então ouça com temor. Foi o amém sonoro do céu. E onde você estava? Isso importa mais do que parece. Ambientes carregados, cheios de dor, memórias ou presenças, todos podem despertar seu ouvido espiritual. Há lugares onde os gritos antigos ainda ecoam, e há lugares onde os céus se abrem mais fácil. E o seu ouvido, sensível como o radar, percebe tudo antes da razão aceitar. Por fim, escute a si mesmo. Se após o som você sentiu arrepio suave, calor sagrado, vibração de paz, o anjo estava perto. Mas se tudo o que eu estou falando aqui ressoou aí dentro, presta atenção. O caminho dos escolhidos é para quem já entendeu que não é daqui, mas ainda não sabe o que fazer com isso. Você vai aprender o que é o selo de Deus, como se proteger espiritualmente, como atravessar os desertos e responder ao chamado com consciência. E não vai estar sozinho. Você entra para uma comunidade vibracional, recebe materiais sagrados, meditações, rituais e PDF de ativação. E se você já caminhou comigo no audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual, pode usar o cupom O Segredo Espiritual e recebe 33% de desconto no curso. Agora, se ainda não comprou o audiolivro, ao comprar o curso você também desbloqueia 33% de desconto nele. Tudo isso para facilitar o que o céu já marcou em você. O silêncio absoluto sempre foi o lugar mais barulhento para os escolhidos. É nele que o invisível rompe o véu e toca o corpo com mensagens que ninguém mais escuta. O zumbido no ouvido não é acaso, não é falha do corpo, não é engano neurológico, é um código, um som sem origem humana, sem explicação clínica, sem lógica terrestre. Quando ele vem é porque o mundo espiritual encontrou uma brecha e você foi o canal. Você já percebeu que nenhum exame detecta? Porque não há doença a ser tratada, há uma frequência a ser discernida. Esse som, seja ele metálico, agudo, sibilante ou cortante, carrega uma assinatura que não foi escrita com tinta, mas com intenção espiritual. E cada tipo de som é uma linguagem. Há um chiado que avisa, um sino que desperta, um agudo que sela, um rugido abafado que confronta. Não importa quanto tempo dure no físico, o que ele deixa no espírito pode ecoar por dias. Horas depois você ainda estará mexido, ainda estará em silêncio, mas não em paz. Porque o espírito entendeu, mesmo que a mente ainda não saiba traduzir. O zumbido não vem do mundo. Ele vem de um lugar acima, além, ou por vezes, abaixo. Ele atravessa o véu. Ele fura a carne. Ele invade como um código que precisa encontrar alguém pronto para decifrá-lo. E por mais que você duvide, você já foi separado para escutar o que outros jamais compreenderiam. E é por isso que justamente você sente. Esse som não surge quando o mundo está em movimento. Ele aparece quando tudo se cala, quando a televisão desliga, quando a casa dorme, quando o celular silencia. É nesse momento que a eternidade se inclina e sussurra, ou grita. Mas não é ao ouvido físico. É a audição profética que foi ativada desde o ventre. O zumbido é uma interrupção do natural para que o espiritual tome o controle da escuta. E você achava que era só barulho. Não era. Era aviso, era selo, era prenúncio. Porque sempre que algo importante está para acontecer, seja bênção ou guerra, Deus desperta os ouvidos dos seus vigias. E o som vem. Como trombeta, como alarme, como batida, como linha invisível que divide o antes e o depois. Você achou que era só incômodo, mas era instrução. E eu te digo, com autoridade e temor, se você já ouviu esse som sem explicação, sem causa, sem razão, então aceite.
O céu já te reconhece como um receptor, um radar vivo, um canal que escuta antes que o mundo veja. Você não foi deixado de lado, você foi convocado. E se você ainda tem dúvidas sobre o porquê esse som te escolheu, lembre-se disso. O Espírito Santo fala com quem não desvia o rosto quando o céu começa a vibrar. E o seu ouvido vibrou porque você foi selado. Isso não é problema, isso é chamado. E agora, tudo vai começar a fazer sentido. Nem todo som é som, e nem todo ouvido que escuta entende. O zumbido no ouvido é um código, mas o que separa a revelação da confusão é o discernimento. Há 2 filtros que o céu colocou sobre os escolhidos: o filtro da frequência e o filtro da emoção. Com eles você começa a separar o que é voz de anjo e o que é rugido disfarçado. Se o som for fino, metálico, agudo como um fio de luz cortando o ar, não tema. É código angelical, é aviso do alto, é vibração celeste tocando o portal da sua escuta. Mas se o som for grave, abafado, opressor, como se o mundo espiritual inteiro pesasse sobre você, prepare-se. Pode ser ataque, pode ser tentativa de bloqueio, pode ser cerco, e há mais. O lado também fala. O ouvido esquerdo zumbindo indica que você está recebendo algo. A voz vem de fora, do alto, do invisível. Já o direito é como uma trombeta que ecoa para fora. Você está sendo usado como canal. Deus está te emitindo. Os horários revelam o selo. Se o som vem de madrugada entre as 3 e 4 da manhã, é porque o céu está te chamando para vigiar. É o horário em que os guerreiros acordam sozinhos. Já se o zumbido surgir no meio do tumulto do dia, é reposicionamento. É como se o espírito gritasse no meio do barulho: "Ei, me escuta!" E como você se sentiu depois? Se veio paz, alívio, expansão de consciência, foi confirmação. Mas se veio peso, ansiedade, inquietação, foi cerco. O som revela sua origem no efeito que deixa. Um código angelical consola. Um ataque espiritual desestabiliza. O céu também observa seus pensamentos. O que você pensava no exato momento do zumbido? Essa ideia foi selada ou confrontada. Se era medo, Deus disse não. Se era decisão, Ele disse agora. Se era dúvida, Ele quis limpar. E se você estava orando, adorando, chorando, e o som veio, então ouça com temor. Foi o amém sonoro do céu. E onde você estava? Isso importa mais do que parece. Ambientes carregados, cheios de dor, memórias ou presenças, todos podem despertar seu ouvido espiritual. Há lugares onde os gritos antigos ainda ecoam, e há lugares onde os céus se abrem mais fácil. E o seu ouvido, sensível como radar, percebe tudo antes da razão aceitar. Por fim, escute a si mesmo. Se após o som você sentiu arrepio suave, calor sagrado, vibração de paz, o anjo estava perto. Mas se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: "Eu sou um escolhido e estou pronto para cumprir meu propósito." Se você precisa de oração, deixe seu pedido aqui também. E se puder, ore por pelo menos uma pessoa que comentar. Aqui, cada comentário é um mover espiritual, e cada oração fortalece ainda mais a corrente de luz. Começa vencendo. Há sons que vêm como sussurros, leves, quase imperceptíveis, e mesmo assim, mexem com tudo por dentro. Outros chegam como sirenes que arrombam o silêncio, empurrando a alma contra a parede da realidade. O zumbido no ouvido não é aleatório. Ele tem gradações, níveis, profundidades espirituais. Ele carrega um código, e só quem foi treinado na dor consegue decifrar. O primeiro nível é o toque. Dura 1 segundo, talvez menos. Um relance de som, um estalo no espírito. É como se o céu soprasse: "Ei, eu estou aqui." Não vem com dor, nem com susto, mas com lembrança. É a presença sagrada passando perto. É o toque de um anjo que te marca em silêncio. É leve, mas jamais passa despercebido para quem já aprendeu a ouvir com a alma. O segundo nível é o alerta. Dura de 5 a 15 segundos. Suficiente para te parar no que estava fazendo. Suficiente para travar um pensamento, mudar uma decisão, interromper um rumo. O espírito exige resposta. Algo no céu se moveu, e você foi incluído.
É uma chamada divina para reposicionamento imediato. Às vezes vem quando você está quase cedendo à tentação. Às vezes no meio de uma oração que te leva a outro lugar. O som não é castigo, é desvio de rota, é aviso de amor. O terceiro nível é o cerco, 30 segundos ou mais de som. Frequência constante, agressiva, insistente. O inferno está forçando a entrada. Não há distração. Não há como fingir que não ouviu. A opressão vibra no ar. O som é a sirene de uma guerra travada no invisível. Você foi marcado como alvo, mas também como torre de vigia. Quem sente esse nível está no centro da batalha espiritual. E o zumbido é a trombeta do ataque. Você não precisa de cronômetro para medir isso. O coração sente. A alma sabe. Conte os batimentos. Observe sua frequência interna. Quando o som vem e sua respiração muda, o corpo está dando resposta. O zumbido mexe com o pulso, com a atenção, com o ambiente. Ele avisa: algo maior está em movimento. Quanto maior o seu chamado, mais forte será o som. Quanto mais próximo do seu destino, mais barulhento será o cerco. O inimigo não desperdiça munição com quem não representa ameaça. O som te revela, te expõe, mas também te posiciona. O som fraco é recado. O médio é instrução. O longo é confronto direto. Não ignore nenhum deles. Há anjos que falam baixinho, mas há vezes em que o céu grita. Há momentos em que Deus sussurra. E há momentos em que Ele ergue a voz para que você não continue como está. Se o som te parou, se interrompeu sua rotina, se fez você olhar em volta ou fechar os olhos, é porque o céu quis sua atenção. Ouça, discirna, responda, porque todo zumbido no corpo é um eco de algo muito maior no espírito. E quem entende isso nunca mais caminha no escuro. Quando o som vier e você souber, dentro, bem dentro, que não é um ruído, mas um chamado, pare, não pense, não calcule, apenas pare. Porque quem ouve a voz do céu precisa parar e responder. Porque esse som que chegou é a linguagem dos despertos, e há um código esperando ser decifrado dentro de você. A primeira coisa que se faz não é entender, é render. É dizer com reverência: fala, Senhor, teu servo escuta. Essa não é uma frase antiga. É a senha que abre o canal entre dois mundos, porque o zumbido é só o começo. A mensagem ainda está vindo, e você não pode mais ignorar. Não tente racionalizar. Não busque lógica onde há presença. Pegue um papel. Escreva o que vier. Uma palavra, um nome, uma imagem, uma sensação. O som foi apenas a batida na porta. A revelação vem logo depois. E quem se move rápido na escuta, colhe-o antes na resposta. Ore com o Salmo 29. Leia-o em voz firme, mesmo que o coração esteja tremendo. Esse salmo não fala apenas de versos. Fala da voz que quebra os cedros, que lança chamas, que sacode o deserto. Ele é a frequência vibracional da glória de Deus em forma de texto. Ele é o som que acalma os ouvidos dos selados. Depois pergunte. Pergunte como um guerreiro pergunta ao general: essa mensagem é só para mim ou é um código para alguém mais? Porque muitos dos sons que ouvimos não são respostas, são ativações. Deus está recrutando sentinelas. Ele quer ver quem responde. Agradeça mesmo sem entender. A gratidão sela o que ainda está se formando. E fique atento. O resto da mensagem pode vir em um sonho, num trecho de Bíblia, na boca de uma criança, ou no texto que você quase não leu. Mas virá. Sempre vem. E quando vier, não desperdice com conversa rasa. Honre o som com silêncio. Cuidado com quem você compartilha o que sentiu. Nem todo ouvido é altar. Nem toda língua sabe decifrar o som do céu. Marque o horário. Marque o ambiente. Deus usa o tempo como pista e o espaço como testemunha. Ali pode estar o motivo. E leia o que estava pensando segundos antes do som. Muitas vezes o zumbido veio para selar, corrigir ou confirmar aquele exato pensamento. Toque a orelha com a ponta dos dedos, não como gesto vazio, mas como selo espiritual. E diga: minha escuta é exclusiva do reino. Você está selando-o. Se o céu falou com você através desta palavra, declare nos comentários: eu sou luz em meio à escuridão.
Deixe também seu pedido de oração, porque aqui nós não caminhamos sozinhos. Aqui nós sustentamos uns aos outros no Espírito. Compartilhe este vídeo com quem precisa de fortalecimento. E deixe seu like para que a luz desta mensagem chegue ainda mais longe. Canal. Você está consagrando o dom. Entender o som não é obrigação. Você não é responsável por traduzir tudo, mas você é responsável por se curvar ao que recebeu. Porque quem ouve não pode mais fingir que não escutou. O céu falou com você, e isso já muda tudo. Se o som vier pesado, grave, como um martelo vibrando no interior do ouvido, não hesite, não analise, não duvide. Reaja. Porque quando o zumbido traz opressão em vez de paz, é sinal de que o cerco se formou. E o Espírito precisa assumir o comando da casa. Cubra a orelha. Declare com a boca cheia de autoridade: toda arma forjada contra mim será quebrada. Essa frase não é um grito de desespero, é um decreto, é espada que corta frequências invisíveis. Sopre o ar 3 vezes como quem expulsa a invasão. Não é superstição, é ruach, o sopro do Espírito, movimento profético que dissipa a névoa das trevas. Quando você sopra, você quebra o som oculto, e quando declara volte ao inferno, você está reordenando os fluxos ao redor. A atmosfera escuta o Espírito que comanda. Unja sua orelha com azeite. Faça isso como quem fecha uma porta que foi arrombada, e diga: que meus ouvidos ouçam apenas a voz do Cordeiro, porque a audição do escolhido não é lugar de acesso público. É território consagrado, canal sagrado. Nada impuro deve morar ali. Ligue um louvor, não qualquer som, mas aquele que você sabe que transforma o ambiente. A melodia certa dissipa a vibração errada. Louvor é cura sonora. É música que costura o que o zumbido tentou rasgar. Sons do céu curam os danos feitos por ecos do abismo. Jejue da distração. Por 24 horas, cale as vozes externas. Saia da tela, desligue os ruídos, silencie os homens. O zumbido ganhou espaço porque os portais estavam vulneráveis. O jejum digital é a cerca que Deus te manda erguer. Corte o acesso. Restaure o campo. Não alimente o ataque com conversa. Ele quer atenção. Ele quer palco. Mas você não foi chamado para narrar o golpe. Você foi chamado para exaltar o livramento. Não fale sobre o som, adore acima dele. Chame um irmão de oração, não qualquer um, mas aquele que carrega a aliança espiritual contigo. A concordância entre 2 selados expulsa mais do que qualquer resistência solitária. Ore junto, quebre o ciclo, bloqueie o retorno. Depois, recolha-se. Não por medo, mas por realinhamento. Deite, respire, silencie. O espírito precisa de repouso depois do impacto. O descanso cura aquilo que a tensão tentou rasgar. Beba água com sal consagrado. O corpo físico também precisa se realinhar. O sal a terra, a água limpa. Seu templo precisa ser restaurado em todos os níveis. Você não é só espírito, é casa inteira. E por fim, escreva com fé e autoridade: fui atacado no ouvido, mas blindado no espírito. Escreva e leia em voz alta. O mundo invisível respeita quem sabe quem é, porque o ataque pode ter começado no som, mas ele termina na sua postura. Não é loucura, não é delírio, é chamado. É sensibilidade espiritual refinada pela dor, pelo silêncio e pela separação. Os escolhidos não escutam como o mundo escuta. Seus ouvidos foram tocados antes mesmo que soubessem o que estavam destinados a carregar. Por isso o zumbido os persegue. Por isso o som os encontra no meio da madrugada. Na rotina comum, nos instantes de recolhimento. Anjos se comunicam como o céu determina. E nem sempre com palavras. Eles enviam sons, códigos, frequências que apenas os selados conseguem captar. E os que foram marcados para ouvir, ouvirão. Mesmo que tentem ignorar, mesmo que chamem de paranoia, mesmo que o mundo chame de tinnitus. Gabriel não foi o único mensageiro. Agora há milhares espalhados ouvindo trombetas sutis no meio do ruído. O som sempre vem antes da visão. Sempre. É o ensaio do céu, preparando o espírito para o que ainda não foi revelado aos olhos. E muitos são chamados não para ver, mas para ouvir primeiro, para antecipar perigos, redirecionar caminhos, alertar os outros que ainda estão cegos.
O profeta auditivo sente no tímpano o que o mundo espiritual ainda está gestando. Sua missão não é falar por si, mas traduzir o que chegou pelo som. E quanto mais puro é o ouvido, mais pesada a responsabilidade, porque o céu confia segredos apenas aos que aprenderam a escutar no escuro. A audição espiritual é um dom perigoso, porque te isola, porque poucos entendem, porque muitos zombam. Mas Deus fala com quem não apenas ora, Ele fala com quem escuta, com quem cala para ouvir, com quem fecha os ouvidos do mundo para captar o sussurro do alto. O ouvido do escolhido pulsa, vibra, aquece, estremece, porque não foi feito apenas para sons naturais. Foi feito para detectar presenças, mensagens, ataques, direções. O ouvido do selado é um radar profético, e por isso o inferno tenta constantemente desregulá-lo. Cada zumbido é uma trombeta que poucos reconhecem. Mas os despertos sabem, sentem, tremem. Parâmetro. Porque quando o céu quer falar, ele primeiro toca onde o mundo não pode ver. Ele vibra onde só os marcados conseguem. Este não é apenas mais um convite, é um chamado. E ele está ecoando agora dentro da sua alma. O céu está separando os seus guerreiros. As portas estão abertas, mas não por muito tempo. O caminho dos escolhidos está ativo, e quem ouve, responde. Quem sente, se posiciona. Clique no link fixado agora, entre para os selados, e caminhe na direção da missão que só você pode cumprir. Não adie o que o céu já decretou. Seu destino está te esperando. Perceber. Você ouve porque foi escolhido, porque foi selado, porque foi marcado para vigiar com os ouvidos antes que os olhos consigam enxergar. E quem escuta o céu, jamais conseguirá fingir que não ouviu. O ouvido é portal, e como todo portal, pode ser cruzado por vozes de cima ou ruídos de baixo. Muitos não sabem, mas ouvem demais, e por isso vivem confusos. Estão cercados de vozes, músicas, palavras torcidas, conversas que zombam do santo, sussurros que abrem brechas. E sem perceber, deixam a audição se tornar terra ocupada pelo inimigo. Aqueles que foram separados precisam aprender a blindar o que escutam, porque a fé vem pelo ouvir, mas a contaminação também. Uma frequência errada pode desalinhá-lo por dias. Um som sujo pode roubar a paz de quem foi chamado para interceder. Por isso, o escolhido precisa declarar ao acordar: minha audição serve apenas ao reino. Nenhuma frequência das trevas me toca. Essa frase não é poesia, é espada, é muro, é cláusula espiritual que fecha a porta aos sons que não vêm do alto. O salmo em frequência 432 Hz é mais que música. É reparo vibracional. É o som da criação restaurando o que o ruído do mundo deformou. Ouvir isso enquanto dorme não é superstição, é reconexão, porque o sono dos selados é vigília oculta. E há objetos simples, como um copo de água com sal grosso, que servem de aterramento espiritual, não por misticismo, mas por sabedoria antiga. O corpo sente, a água memoriza, e o sal sela. Os escolhidos precisam vigiar os fones que usam, os vídeos que escutam, as músicas que repetem, porque o que entra pelos ouvidos molda o que sai pela boca. E quem foi chamado para ser boca de Deus não pode se alimentar de som profano. Não se escuta qualquer um. Nem todo som é palavra, nem toda palavra carrega verdade. E não há problema em se recolher do mundo por um tempo, porque a audição santa exige isolamento. Deus não compete com gritos. Ele fala onde há silêncio. Unja suas orelhas com frequência. Declare: só a voz de Deus me guia. Faça disso um hábito. Seu corpo é mapa, seus ouvidos são portais. Cada zumbido que vier será discernido se você estiver consagrado, se estiver selado, se estiver em aliança. Porque quem ouve o céu precisa aprender a calar o inferno. E isso começa com um ouvido que já decidiu: eu só escuto o que vem do trono. Se hoje seu ouvido apitou, mesmo que por um segundo, mesmo que pareça pequeno demais para importar, não ignore. Porque no mundo espiritual nada é pequeno quando se trata de um escolhido. O céu não desperdiça sinais, e o inferno nunca toca onde não há promessa. Esse zumbido que te fez parar foi uma convocação silenciosa.
Foi um sussurro do invisível dizendo: você foi marcado. A maioria não entende, a maioria nem percebe, mas você ouviu, e agora já não pode fingir que não escutou. Nem todo som é físico, nem todo silêncio é paz. Há dias em que o céu fala sem dizer palavra. E os escolhidos, esses que andam fora do tempo, carregam o dom de perceber ruídos que outros ignoram, porque o espírito deles é sentinela. Você não está ficando doido. Você está sendo despertado, está sendo afinado, está sendo posicionado como um radar profético no meio de uma geração surda. E Deus, que te separou desde o ventre, está agora abrindo seus ouvidos para coisas que ninguém mais conseguirá ouvir. Escreva isso. Ouço o código número 4. E ao fazer isso, você sela em palavras o que o Espírito já entendeu. Você confirma sua vigília. Você aceita seu posto. E no próximo episódio, quando falarmos sobre arrepios do nada, quem encostou em você, você vai entender por que o toque e o som caminham juntos. Você vai perceber que o corpo é instrumento e que tudo que ele sente por causa da unção que carrega. Mas por agora faça o que deve ser feito. Compartilhe esta revelação com quem vive dizendo: meu ouvido apita do nada. Talvez essa pessoa esteja esperando uma explicação. Talvez seja você o profeta que Deus quer usar para despertar outro ouvido selado.